Mas que eu ia te falar, você não se dobra a questão da linguagem. E aqui no off, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, você falava a respeito disso. Sobre como é importante definir os termos e não sucumbir à questão da linguagem usada pelo outro quando ela é sem lógica. Eu queria que vocês desenvolvessem os dois a respeito desse assunto. Se você quiser até começar, porque... tem a ver com o que você estava falando. Antes, Tá bom. Então, você tem algumas mudanças que às vezes são imperceptíveis, né? Então, você tem essa questão que a gente acabou de falar aqui, da extrema-direita. Então, assim, eles rotulam como extrema-direita e durante muito tempo eu via, por exemplo, falar de movimentos políticos no exterior. Eles falavam que era extrema-direita, eu falava, pô, deve ser, sei lá o que é... Sei lá, um fascismo, que eles estão chamando de fascismo. Aí você vai ver, não é o que eles estavam falando. Então, você tem isso, mas você tem outras palavras que eles vão trabalhando. Você lê o livro de George Orwell, você vai ver lá que você tem a nova língua, né? Que um movimento totalitário, para ele conseguir manipular as pessoas, ele precisa... O movimento totalitário é diferente do autoritário. O autoritário é aquele que toma o poder e toma o processo político para se manter no poder. O totalitário é aquele que começa a querer determinar como as pessoas vão pensar e tentar modificar a sociedade. Essa é a diferença. E a esquerda é exatamente isso. Ela é um movimento, a esquerda brasileira, né? Ela é um movimento totalitário. De engenharia social De engenharia pura. social. Mas para você manipular as pessoas, você não pode dar o nome certo às coisas. Se você quer dominar uma sociedade, você precisa mudar o nome das coisas. Então, por exemplo, a questão a gente tá falando de gênero, né? Há um tempo atrás, todo mundo que tá assistindo vai lembrar. Quando você ia preencher uma ficha, tava escrito lá, sexo masculino, sexo feminino. Você ia no banheiro, sexo masculino, sexo feminino. Mudou do nada. Foi repentino. E ninguém nem percebeu. A palavra sexo por gênero. Parece bobagem. Não é bobagem. Eles estão, de propósito, incutindo uma ideologia. Porque a palavra sexo, ela define bem claramente a questão biológica. Só tem dois. Só tem dois. A palavra gênero, não. Ela é vaga por quê? Por exemplo, gênero tem nas palavras. Um motorista. O motorista, ele pode ser homem ou pode ser mulher. Quando você coloca gênero, você está dizendo que essa questão é uma questão fluida. Que não necessariamente o cara que é do sexo masculino, ele é homem. E que não necessariamente uma pessoa do sexo feminino é mulher. Então você está deixando as coisas vagas exatamente para que o debate se situe no campo da esquerda. Então, quando a gente vai debater com uma pessoa que defende ideologia de gênero, você tem que deixar bem claro. Existe sexo feminino, sexo masculino, marcadores biológicos importam, e a palavra gênero que vocês usam, na verdade, é uma deturpação da realidade. É a deturpação da própria biologia. Então, essas mudanças são sutis e as pessoas aceitam como se não fosse nada. Por quê? Porque é criado na academia. Então, se você tem um rótulo de professor, um rótulo de doutor, em uma academia, inclusive, manipulada, tá? Porque se eu quiser ter tese de doutorado, uma tese mais à direita, dificilmente eu vou conseguir. O caminho é muito mais árduo. Então, assim, essa academia produz essas teses bizarras. E depois vai pro debate público. Começa público. Lá atrás. Já tem um monte de livro falando de gênero há décadas atrás, né? O político linguagem neutra, já tem coisa há muito tempo. Anos. E tudo isso, inclusive a esquerda que acusa o imperialismo, né? O imperialismo americano. Ela é a principal consumidora das ideologias que são criadas lá nos Estados Unidos. Que ideologia de gênero vem principalmente de lá. Vem da Europa, vem dos Estados Unidos. O que é engraçado, Pavanato? É justamente essa galera que defende a ciência, né? E chama você de negacionista. Pois é. Você questiona certas coisas, né? Tipo, cara, é biologia a parada. Pois é. Como é que você nega esse negócio, entendeu? Pois é, eu já debati com gente, a gente tava até conversando aqui, que na minha frente diz que 1 mais 1 é 2. Literalmente. Pra Tem defender o lance da matemática ser racista, né? Que 2 mais 2 pode não ser 4, pode ser 5 também. Pode ser 5. Afromatemática. Tem isso, cara. Afromatemática.